Olá, vamos falar hoje sobre um assunto polêmico, né, que assusta muita gente, mas vamos entender como realmente funciona essas pessoas com esta estrutura. Hoje nós vamos falar sobre os psicopatas, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Vamos falar sobre. Oi, gente. Bom, no vídeo anterior tinha acabado o meu áudio, então agora eu vou fazer de novo esse vídeo sobre a psicopatia, tá? Bom, para quem não sabe, meu nome é Débora, eu sou psicóloga e sou analista junguiana. Bom, vamos lá, né? Bom, gente, é muito mais comum, na verdade, do que a gente imagina a presença de psicopatas na nossa vida, tá? Eu tenho quase certeza que pelo menos uma pessoa da convivência de vocês é um psicopata, tá? Só que assim, a psicopatia, ela tem níveis, né? Tem o nível leve, moderado e o grave. E todos eles são psicopatas. Só que, pelo nível de gravidade ser maior ou menor, as consequências e tudo aquilo que vai gerando no ambiente vai ser maior ou menor, certo? Os psicopatas, eles são o que eles são, tá? É como se fosse assim, como se eles não tivessem culpa de serem psicopatas, tá? Porque às vezes nem eles sabem porque eles são do jeito que são e porque eles fazem o que eles fazem. Eles simplesmente vivem e sentem aquilo e pronto, certo? Então, assim, por que que eles funcionam da forma que funcionam? Porque o cérebro deles é desenvolvido diferente do nosso. Não é um cérebro considerado normal, dentro da normalidade. É um cérebro que vem com alterações. E essas alterações vão ser para a vida toda, não tem o que ser feito. O que existe é um possível tratamento. E esse tratamento não quer dizer que vai melhorar muitas coisas, mas pode diminuir um pouco a impulsividade deles, pode diminuir um pouco algumas questões de comportamento deles, mas eles nunca vão ser curados. É para o resto da vida. E por que que é muito difícil, né, o tratamento para psicopatas? Porque dificilmente o psicopata vai atrás de ajuda e se mantém no tratamento. É muito difícil, tá? Então, vamos falar um pouquinho do cérebro deles. O cérebro deles, nessa parte aqui da frente, que é responsável pelo processamento de emoções, tomada de decisões sociais e empatia, tá? Essa parte aqui, para os psicopatas, é diferente. Eles não funcionam como a gente funciona. Essa parte aqui se chama córtex pré-frontal ventromedial, que ele é conectado com a amígdala, que também trabalha as emoções, os sentimentos, toda essa parte. Por isso que a maioria dos psicopatas, eles são arrogantes, eles são apáticos, eles não têm muita empatia pelo outro, eles não sentem culpa por aquilo que eles fazem. Eles são extremamente manipuladores, eles são mentirosos, patológicos, né? É um extremo de mentiras para eles sempre atingirem o objetivo deles. E o que motiva eles na vida são três coisas. Pode ser uma ou outra ou mais de uma. Geralmente os psicopatas eles vivem ou por status, ou por poder, ou por diversão, tá?
E dando um exemplo, por exemplo, dos psicopatas mais graves, que são os chamados serial killers, que são os mais conhecidos pelos que eles já causaram na sociedade e nas pessoas, que muitas vezes pode gerar até assassinatos, né? Abusos. Esses são aqueles que a gente realmente reconhece, né? Eles deixam os rastros deles, com os danos que eles causam. Mas existem psicopatas que são mais moderados, que vivem às vezes em empresas, dentro de assistências sociais, dentro de políticas públicas. Essas pessoas causam algum dano, vai ser conturbado para as pessoas que convivem com o psicopata, mas não necessariamente vai ser tão gritante como uma morte, mas deixa danos psicológicos, emocionais nas outras pessoas, eles prejudicam de forma exacerbada, fica tudo muito confuso para as pessoas. As pessoas não entendem porque essa pessoa é assim. E todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. E o que é o narcisismo? São aquelas pessoas que vivem para elas mesmas, não tem o próximo. O mundo gira em torno deles, para eles. Para eles é assim, né? Então, tudo tem que servir eles. É como se todo mundo fosse uma utilidade para estar sempre à disposição e fazendo algo para eles. E para isso, muitas vezes, eles estudam observando as nossas emoções. Então, eles observam muito as pessoas. E eles acabam utilizando o funcionamento de cada um para eles utilizarem de manipulação e de mentiras para conseguir afetar as pessoas, para eles poderem atingir o objetivo deles, seja eles quais forem, em status, poder ou diversão. Os serial killers, eles entram na diversão, mas é uma diversão que traz prazer. Para eles, tudo que eles fazem é prazeroso. Traz muito prazer para eles. Eles têm também no cérebro deficiência é a deficiência da dopamina. Eu estava tentando lembrar um nome aqui, porque me vinha muito outro nome na cabeça, mas agora eu recordei esse nome. Então, eles têm deficiência na produção de dopamina. E a dopamina, ela é um hormônio que traz prazer, que traz satisfação, que traz realização. Então, é como se o psicopata nunca tivesse satisfeito, nunca sentisse o prazer. Então, eles sempre vão buscar isso em algum lugar. Seja em vícios, seja causando algum transtorno na vida das pessoas e que aquilo traz prazer para eles. E eles não sentem culpa nenhuma por aquilo. Às vezes eles são tão frios que a gente fala, nossa, parece que você não tem coração. Você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa má. Mas eles são assim porque o cérebro deles funciona assim. Tem uma disfunção química e o cérebro deles é diferente do nosso. Então eles têm diversos comportamentos. Em psicopatas mais leves, mas que causam danos significativos também, são pessoas que podem ser abusadores, pessoas que causam violência psicológica, pessoas que causam danos emocionais muito grandes nas pessoas, só que para eles é prazeroso. Ver a pessoa sentindo aquilo e fazendo aquilo, porque ela sente algum amor, ela tem algum afeto e alguma consideração, para eles isso é prazeroso. E eles consideram aquilo dentro do objetivo que eles querem atingir. Nem que seja só ficar causando algum dano nas outras pessoas. Que isso traz satisfação para eles. Que é o que traz e desenvolve a dopamina no cérebro deles. Só que a dopamina que eles acabam desenvolvendo e buscando é aquela dopamina barata. É a dopamina a curto prazo.
E nós que temos a produção normalizada, né, do cérebro de dopamina, muitas vezes a gente tem a dopamina a longo prazo, que é aquela que a gente adquire com esforço, com afeto com as pessoas, aquela dopamina com exercício físico, que a gente procura bem-estar, satisfação de alguma forma, e é uma dopamina que ela se estende e ela se mantém. Agora, muitos psicopatas também podem entrar na dependência química, porque a dependência química vai trazer uma satisfação, um prazer para eles de alguma forma. Então, muitos dependentes químicos também podem, médicos, psiquiatras, psicólogos, perdão, podem, às vezes, colocar diagnóstico só de dependência química, mas não necessariamente é só isso. Tem o narcisismo, o transtorno de personalidade, tem o fato de serem psicopatas. Porque assim, gente, quando as pessoas, elas têm alguma consequência no ambiente, nas pessoas, ou algo assim, ou o comportamento delas que chama atenção, que levam as famílias buscarem tratamento com essa pessoa, geralmente não, na verdade, sempre. Tudo começa antes da pessoa. Ela ter concretizado, ter praticado alguma coisa que causa algum dano, é consequência. Então, até dependência química, que às vezes, vamos supor, algum psicopata que pode ser dependente químico, não quer dizer que todos os dependentes químicos são psicopatas, tá bom? A maioria não é. É simplesmente não, é complexo, mas assim, no sentido de que não tem algo mais além da dependência química, é a compulsão, a obsessão, é o vício, né? O toque, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Mas assim, antecede ao que a pessoa é. A pessoa é aquilo, a pessoa vivencia aquilo e em algum momento ela vai escolher alguma coisa para concretizar. Ela vai colocar aquilo que é dela em alguma coisa. É igual uma arma. Você deixa uma arma em cima da mesa. A arma não vai funcionar sozinha, certo? Ela vai funcionar se tiver alguém por trás que pode ter alguma intenção e causar algum comportamento para que cause algum dano. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona, tá certo? Então assim, eu quis fazer esse vídeo porque muitas pessoas têm dúvidas e a psicopatia é muito mais comum do que a gente imagina. Só que existem níveis. Tem gente que prejudica de diversas outras formas. Né? Pessoas que estão dentro de entidades, de instituições sociais, por exemplo, pode causar dano social generalizado. Pode ser de forma passiva, não ativa, mas que causa algum dano ativo. E as pessoas sentem aquilo. Tá bom? Então, assim, são exemplos pra gente, porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente consegue perceber algumas coisas e entender como elas funcionam. E isso é muito importante no nosso dia a dia. Tá bom? Então, eu deixo esse vídeo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês puderem, se vocês gostarem, deixar o joinha, compartilhar, se inscrever para acompanhar os meus vídeos. Eu espero que um dia o canal possa crescer, mas por enquanto eu não estou dedicada 100% a isso, tá bom? Mas podem deixar as perguntas que eu vou ter o acompanhamento e vou responder vocês, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.